Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle. Esse aqui então é o primeiro livro que ele escreveu sobre Sherlock Holmes, inclusive aqui a gente vai descobrir como foi que o Sherlock Holmes conheceu o Dr. Watson. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1887 e as histórias se passam também no século XIX. E o que acontece é o seguinte, o Sherlock Holmes estava procurando um lugar para morar e já naquela época os precinhos dos aluguéis ali em Londres eram muito salgados, então ele precisava encontrar alguém que quisesse dividir um apartamento com ele. Pois muito bem, um belo dia um colega de laboratório, porque o Holmes aqui na história, né, no início da história trabalha no laboratório, e que também era velho conhecido do Dr. Watson, vai um belo dia esbarrar com o Watson pela rua, o que é uma coisa bastante surpreendente, porque afinal de contas o Watson estava no Afeganistão, servindo no exército inclusive, então ele sofre um ferimento de guerra, passa bastante tempo se recuperando, volta para Londres e está na mesma situação do Holmes, procurando um lugar para morar. E esse amigo em comum acaba então unindo esses dois, certo? Uma coisa interessante aqui sobre esse iniciozinho da amizade, né, entre o Watson e o Holmes é o seguinte, quase ninguém sabia onde é que o Watson estava, mas assim que o Holmes bate o olho no Watson, vai dizer pra ele qualquer coisa do tipo, olha só, você esteve lá no Afeganistão. E depois deles já estarem ali familiarizados, né, o Watson vai perguntar pra ele, como é que você sabia, né? E aí ele vai dizer, né, que através de sua observação ficou meio que óbvio, né, que aquele cara ali tinha estado numa guerra no Afeganistão, como não? Então aos poucos a gente vai percebendo que sim, o Holmes é essa pessoa extremamente inteligente, ele é o que a gente pode chamar, assim, de um grande detetive forense, ele lê as pessoas de um jeito em que ele praticamente descobre tudo a respeito dos outros, e a gente vai descobrindo aos poucos também que ele é um detetive consultor, ou seja, ele tem ali uns conhecidos na Scotland Yard. Inclusive aqui nesse primeiro livro a gente vai conhecer os dois principais detetives aqui que sempre aparecem na história, que são eles então o Lestrade e o... esqueci o nome do outro, Gregson. Então esses dois caras que trabalham na Scotland Yard vira e mexe precisam da ajuda do Holmes para desvendar ali alguns casos misteriosos. Só que o Watson vai descobrir também aos poucos, e a gente também, que além dele prestar esse serviço de consultoria para a Scotland Yard, ele também trabalha como um detetive particular. Então vira e mexe ele recebe ali no apartamento dos dois pessoas que são ali seus clientes. Pois muito bem, vamos então ao Estudo em Vermelho, que é então esse primeiro caso resolvido pelo Sherlock Holmes e pelo Dr. Watson também. Aqui nesse primeiro livro a gente já vai descobrindo ali também como os dois se entrosaram a ponto do Watson também ajudar o Holmes em diversos momentos. Mas veja bem, o Watson é o narrador da história e apesar dele ser apresentado pra gente como esse médico que esteve no Afeganistão e tudo mais, ele é como se fosse ali o fiel escudeiro do Sherlock Holmes. Então, comparado ao Holmes, ele demora pra entender algumas coisas, pra pescar algumas coisas. Então assim, ele é uma pessoa comum, com muita vontade de aprender a ser, né, a pensar como Sherlock Holmes, mas ao mesmo tempo ele dá umas julgadinhas, né? Então só para vocês terem uma ideia, ele fica abismado com o fato do Holmes não ter aquele conhecimento de cultura inútil, digamos assim, ou conhecimento de mundo mesmo. Então, por exemplo, o Watson, num dado momento, vai ficar abismado com os parcos conhecimentos de física do Holmes, né? Então ele vai dizer aqui, olha só, ver uma pessoa civilizada em pleno século XIX desconhecer que a Terra girava em torno do Sol me pareceu um fato tão extraordinário que eu mal podia acreditar nele. E aí ele faz uma listinha de vários itens a respeito do conhecimento do Sherlock Holmes. Né? Então a lista se chama Conhecimentos de Sherlock Holmes. 1. Literatura, 0. 2. Filosofia, 0. 3. Astronomia, 0. Política, escassos, e aí por diante. Botânica, variáveis. Conhece a fundo a belladonna, o ópio e os venenos em geral. Nada sabe sobre jardinagem ou horticultura. Aí conhecimentos de geologia, olha só. Práticos, mas limitados. Química, profundos. Anatomia, exatos, mas pouco sistemáticos. Literatura sensacional, que eram ali os Penny Dreadful da época. Vocês já viram aquela série? A gente tá assistindo de novo, gente, aquilo é um espetáculo, mas enfim. Então, literatura sensacional. Imensos, olha só. Parece conhecer todos os pormenores de todos os horrores perpetrados neste século. O Penny Dreadful era livretos contendo histórias de horror, mistério, morte, e custava um penny, né? Então, 1 centavo. E você tinha ali em suas mãos uma historinha de horror. E o Holmes era então um profundo conhecedor desse tipo de literatura. Aí a gente tem ali, ó, toca bem violino, é habilidosíssimo em boxe, esgrima e bastão. E o 12º e último item, olha só, tem um bom conhecimento prático das leis inglesas. Então aqui o Conan Doyle vai deixar bem claro pra gente que sim, ele era um grande gênio e tudo mais, mas determinadas áreas de conhecimento não eram de sua alçada, né? Então é aí que entra o Watson. E nesse primeiro caso aqui, o que acontece é o seguinte, né? O pessoal ali da Scotland Yard
manda chamar o Sherlock Holmes, né, numa casa onde um corpo foi encontrado. Era uma casa meio que abandonada, então era muito estranho aquele corpo ter aparecido ali. O corpo aparentemente era de um homem bem vestido e tudo mais, ele tinha ali uns cartões de visitas e o primeiro nome dele é Enoch. Então, geralmente, né, lógico que deve ter aí trocentas exceções, pessoas com o nome Enoch, né, na verdade Enoch é meio que um pré-nome, são mormons. Mas enfim, essa pessoa foi encontrada morta nessa casa estranha, o Holmes foi chamado e aí ele acaba convidando o Watson para ir junto. O Watson não tinha nada melhor pra fazer, não é mesmo? Vai até lá, enfim. E é a primeira vez, então, que ele vai ver o Holmes em ação. Então, só dele observar ali o quarto e tudo mais, ele vai dizer a altura do cara, né? A altura do assassino, a marca de cigarro que ele usa. Então, assim, umas coisas que ele acha, assim, absurdo. Mas como é que esse cara descobriu isso? Mas aí, aos pouquinhos, o Holmes vai explicando essas coisas pro Watson. Então, ele vai dizer que a altura, por exemplo, era fácil de deduzir porque tinha uma palavra escrita na parede. E, geralmente, as pessoas escrevem na parede ou na lousa, né? Começam a escrever sempre na altura dos olhos. Então tem vários exemplos desses aqui no livro em que a gente vai dizendo assim, poxa, depois que ele explica parece tão óbvio, não é mesmo? Mas tá, outro detalhe importante aqui para a solução desse crime é que junto ao corpo tem ali um anel de mulher. Então, num primeiro momento, lá o Gregson e o Lestrade vão achar que, né, quem matou aquele cara foi uma mulher. Aquela palavra que estava escrita na parede com sangue, né, da vítima era Hashi, vai aparecer escrito aqui. E aí os dois vão dizer assim, não, deve ser Rachel, a pessoa saiu correndo e esqueceu de colocar o L ali, então a assassina deve se chamar Raquel, sabe? E aí, por conta, né, dessas tiradas do pessoal da Scotland Yard, a gente vai percebendo que o Holmes é muito mais esperto do que aqueles dois juntos. Mas enfim, fato é que este livro aqui é dividido em duas partes. Então, a primeira parte, esse é um livro curto, nessa ediçãozinha aqui que nós temos, o livro tem cerca de 150 páginas. Então, praticamente exatamente metade desse livro vai dar conta, então, do Holmes e do Watson se conhecendo, tentando resolver esse caso e a solução. No finalzinho dessa primeira parte a gente descobre quem é o assassino. Já na segunda parte do livro, né, na segunda metade, o que a gente tem ali é uma volta no tempo. Então essa segunda parte começa lá em meados do século XIX e a gente vai acompanhar as desventuras de duas pessoas perdidas num deserto. São eles, então, um idoso que está praticamente morrendo de fome e de sede e ele está tomando conta de uma menininha, uma criancinha. E eles já estão, assim, se preparando para morrer, aquela coisa toda, até que chega, então, uma caravana de Mormons e vai salvar essas duas pessoas. E aí a gente passa a acompanhar, então, a passagem de tempo na história dessas duas pessoas. Um belo dia essa menina vai crescer, vai ser a mais bonita ali da comunidade e tudo mais. E é decidido ali que ela precisa se casar com um dos anciãos ali da comunidade. Só lembrando que para os Mormons a bigamia é ok, tá? Então, só que essa menina tá apaixonada por um outro cara que não é Mormon. E aí, pra você que nunca leu esse livro, não assistiu nenhuma adaptação pra televisão ou cinema, enfim, você deve estar me ouvindo e pensando assim, cara, mas o que essa história dos Mormons tem a ver ali com o assassinato? Lembra que eu disse que o nome da vítima era Enoch, né? Pois é, tem tudo a ver, mas você vai ler ali, sei lá, 40, 50 páginas aí do desenvolvimento da história desses personagens, e só no finalzinho a gente volta pros dias de hoje, entre aspas, né, final do século XIX, e o Holmes então vai explicar direitinho como foi que ele descobriu que aquele era o assassino. O assassino também dá o depoimento dele, o Conan Doyle coloca aqui pra gente, e é dessa forma que o livro se desenvolve então. Gente, é uma leitura excelente. O livro é super bem escrito. Esse aqui, apesar de ser a primeira história, né, do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, é um livro muito bem desenvolvido, a história é amarrada, os personagens também aqui são super bem criados. Não vou mentir pra vocês, num primeiro momento rolou uma antipatia aqui com Holmes, porque ele vai desdenhar do Dupin, que é então o detetive criado pelo Poe, né? O Dupin aparece, por exemplo, em contos como O Assassinato da Rua Morgue. Então, olha só, esse trechinho que eu vou ler pra vocês, então é uma conversa entre o Watson e o Holmes, né? O Watson vai dizer: "Você me faz lembrar o Dupin, de Edgar Allan Poe. Eu não tinha a menor ideia de que tais pessoas existissem na vida real." Aí olha só o que ele responde, ó. "Sem dúvida, julga fazer-me um cumprimento comparando-me a Dupin", observou ele. "Pois, na minha opinião, Dupin era um tipo medíocre. Aquele seu estratagema de intervir nos pensamentos do seu amigo depois de um quarto de hora de silêncio é pretensioso e superficial. Concedo-lhe, sem dúvida, certa capacidade analítica, mas não era de modo nenhum o fenômeno que Poe parecia imaginar." Sentiu aí a desdenhada que ele deu no personagem do Poe? Então, assim, é sabido que o Conan Doyle era leitor do Edgar Allan Poe, né? Fica bem óbvio aqui pra gente. E, na verdade, o que ele faz aqui é uma brincadeira, deixando bem claro aqui pra gente que uma das características do Holmes é ser realmente, né, arrogante, com uma certa prepotência e, enfim.
Mas tudo bem, passado esse primeiro momento aqui de desgosto com o Holmes, gente, maravilhoso. Além de recomendar para vocês hoje, então, Um Estudo em Vermelho do Holmes, eu vou recomendar para vocês também este livrinho aqui, que vai funcionar meio que como uma enciclopédia só sobre Sherlock Holmes. Então a gente tem aqui The Sherlock Holmes Book, Big Ideas Simply Explained. Então isso aqui funciona meio que como uma enciclopédia sobre o Sherlock Holmes, o livro inteiro, né, vai trazer pra gente diversas informações. É um livro bastante ilustrado aqui, traz muitas informações interessantes, gente. Então primeiro a gente tem uma biografia do Conan Doyle e tudo mais, aí depois a gente vai então acompanhando cada uma das histórias minuciosamente. Então a gente tem aqui uma linha do tempo contando a história de uma forma bem reduzida. Então a gente tem diversas informações sobre a composição da história, dos personagens. Tem aqui a ilustração de um quadro da Guerra do Afeganistão, onde esteve então o Dr. Watson. Tem também alguns esqueminhas de como Holmes forma ali seus pensamentos lógicos. Tem aqui a lista que o Watson faz, então, sobre o conhecimento do Holmes. E o que eu achei mais interessante aqui nessas informações sobre o Estudo em Vermelho foi ali algumas pessoas que passaram pela vida do Conan Doyle e que serviram de inspiração para criar seus personagens, né? Então ele vai colocar aqui o professor de medicina, né, da época em que ele, né, estudou medicina, que era um cara que tinha um poder de dedução também muito aguçado e tudo mais. Então a gente tem ali uma breve biografia desse personagem real. A gente tem a capa da primeira edição do Estudo em Vermelho, e sim, Estudo em Vermelho saiu primeiro num Penny Dreadful. Tá aqui a capa. Essa aqui era uma edição especial, olha só, Beaton's Christmas Annual. Então tá aí, eu pelo menos não sabia que Sherlock Holmes saía primeiro, né, como Penny Dreadful. Achei isso bem interessante. Então é isso aí, minha gente. Deixo aqui pra vocês a dica, então, da enciclopédiazinha sobre Sherlock Holmes. E o Estudo em Vermelho, se você nunca leu, leia. Você vai gostar, tenho certeza. É aquele tipo de livro que não dá vontade de largar, é aquele tipo de história que não envelhece. Livro divertidíssimo, fica a dica forte aí pra vocês, certo? Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.